Nós vamos estar orando. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui em segurança, adorando a ti, ó Deus, adorando porque tu és poderoso, criador de todas as coisas. Ó Deus, nós te louvamos pela chuva que cai, pelo sol que, ó Deus, nasce a cada manhã. Pedimos ao Senhor por essa manhã, fala aos nossos corações por meio de tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesta manhã, nós vamos estar abordando o tema, o Deus que é inescrutavelmente sábio, ou Deus que é tremendamente sábio, vamos chamar dessa forma, uma palavra mais fácil para nós entendermos. Pois bem, quando nós falamos que Deus ele é extraordinariamente sábio, nós temos que entender que há um estilo literário dentro da Bíblia que revela toda essa sabedoria. A Bíblia, ela é uniforme no que diz respeito à sua mensagem. Ela revela Deus, ela revela o plano de Deus para a vida dos homens. Ela revela a realidade do pecado e qual o plano que Deus estabeleceu para redimir esse homem do pecado. E esse plano diz respeito à vinda do seu Filho Jesus, a sua morte por crucificação. Mas essa unidade na mensagem é revelada por meio de uma diversidade de estilos literários. Por exemplo, você pode imaginar a Bíblia como sendo uma grande biblioteca, com 66 livros. E esses 66 livros revelam estilos literários ou maneiras diferentes de escrever a história de Deus. O que os teólogos chamam de a grande história, ou a metanarrativa, ou a história da redenção. Nós encontramos, por exemplo, a narrativa histórica teológica, e aí compreende a maior parte do Antigo Testamento, não é? A narrativa histórica do povo de Deus e como Deus se revela na vida desse povo, é o que nós estamos vendo parte disso. Nós vamos encontrar, por exemplo, os evangelhos, que é a narrativa histórica dos fatos que aconteceram na vida de Jesus. Nós vamos encontrar cartas, por exemplo. É quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, aos Romanos, aos Efésios. São cartas, por isso que ele diz, eu, Paulo, não é? Aos amados irmãos da Galácia. É uma carta. Nós vamos encontrar, por exemplo, o que nós chamamos de literatura apocalíptica. Aí você lembra logo do livro de Apocalipse. Nós vamos encontrar dentro da Bíblia, nós vamos encontrar metáforas. Quando Jesus diz assim, eu sou a porta. Mas Jesus é uma porta? Claro que não. Ele é uma figura de linguagem, ele quer dizer que ele é o caminho, que passando por ele nós chegamos a Deus e alcançamos as bênçãos, a bênção da salvação. Quando ele diz assim, eu sou o pão, não é? Ele está se referindo a ele como alimento espiritual, ok? São metáforas, figura de linguagem. Nós vamos encontrar inúmeras outras figuras de linguagens, vamos encontrar poesia, o livro dos Salmos, por exemplo. O livro dos Salmos é um livro predominantemente poético, é uma poesia hebraica. Mas nós vamos encontrar também, tanto no livro dos Salmos, e principalmente em Eclesiastes, Jó e Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, um estilo literário que nós chamamos de literatura de sabedoria, ok? E o salmo que nós vamos utilizar nesta manhã revela justamente tanto a poesia quanto a sabedoria. E nós vamos ver que é justamente isso que o autor do livro que nós estamos usando, o Deus Presente, que é o Donald Carson, ele está fazendo uso. Perceba que ele partiu de Gênesis, não é? Passou para Êxodo, e daí ele está dando uma amostra da sua tese. Ele está mostrando como que Deus revela a sua vontade, revela a si mesmo em cada estilo literário.
E agora ele está fazendo uso dos salmos, chamando a atenção para a literatura de sabedoria, ok? Por exemplo, eu já falei aqui para os irmãos que nós que somos mais jovens, nós temos que considerar os mais velhos. Mas por quê? Porque os mais velhos já viveram mais do que nós. Eles têm o quê? Sabedoria. Eles conseguem, por conta da prática da vida e da vivência e da sua relação com Deus, discernir os fatos da vida, os caminhos da vida. E às vezes um conselho de alguém sábio faz toda uma diferença na nossa existência. Você concorda? Imagine você, eu, um adolescente, por exemplo, de repente, naquele turbilhão, né, de hormônios e de causas indecisas, nós não sabemos o que fazer, de repente nós nos aproximamos de alguém com os cabelos brancos e uma palavra, uma frase faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque ali há sabedoria. Agora imagine quando nós nos aproximamos da sabedoria de Deus, que consegue e discerne de fato o caminho dos homens, que determina o caminho dos homens, que sabe onde é melhor. Aí o resultado é bem melhor. Quando nós enxergamos o livro dos Salmos, o livro dos Salmos ele é predominantemente um saltério, ou seja, um conjunto de hinos, de canções da poesia hebraica selecionados para o momento de culto, ok? Os salmos, eles não foram escritos todos de uma só vez, maneira nenhuma. Nem tiveram todos o mesmo autor. Em sua maioria foram escritos por Davi. Davi era músico, manuseava bem a música, não é? Nós vimos isso já no primeiro livro de 1 Samuel, quando ele tocava a sua harpa para o alívio da alma, não é? Das angústias do rei Saul. Mas Davi não escreveu todos os salmos. Alguns salmos é atribuído aos filhos de Asaf, outros salmos é atribuídos a Moisés. E daí você entende que os salmos que compõem o livro dos salmos, ou as canções que compõem o livro dos salmos, foram escritas em um período de aproximadamente 1200 anos. Não foram todos escritos em um só período, por uma só pessoa. O compositor primário é o próprio Deus, porque são salmos inspirados. Mas há um compositor secundário, e houveram vários, em sua maioria, Davi, ok? Mas houveram outros salmistas que colaboraram na composição. Uma vez que esse livro estava pronto, uma vez que juntaram aqueles salmos e disseram, isso aqui pode ser uma coletânea, né, de canções. Uma vez que compreenderam que aquela coletânea foi orientada por Deus, dada pelo próprio Espírito Santo, eles então juntaram todos em um só livro e era usado no templo, nas sinagogas, nos cultos dos hebreus, dos judeus, em sua adoração a Deus. Cada salmo cada momento da história, cada momento do culto, eles faziam uso de salmos específicos. Tem, por exemplo, do Salmo 115, eles chamavam de salmos de romagem, ou salmos da romaria. Quando eles iam adorar a Deus em Jerusalém, no percurso eles iam entoando aqueles salmos. E tem um salmo de sabedoria, e é um deles que nós vamos fazer uso nesta manhã. Entendendo que quando chega, por exemplo, no período da igreja primitiva, não é? Já no primeiro século da era cristã, os salmos também eram cantados pelos cristãos. Apesar de ter surgido hinos já numa perspectiva cristã, dentro do primeiro século, e Paulo vai sinalizar para alguns deles nas suas cartas, mas os salmos eram usados. Hoje é muito difícil cantar esses salmos, apesar de que há alguns grupos mais, eu acho que mais fundamentalistas, vamos dizer assim, não no mau sentido, não no sentido pejorativo, mas há alguns grupos que ainda entendem que a igreja cristã
deve cantar, só se cantar os salmos. Eu acho que não é por aí. Eu acho que isso aí é muito extremo, é um extremo muito grande, não é? Por exemplo, há um grupo de cristãos chamado de puritanos, não é? Que por sinal a teologia deles é muito saudável, mas os puritanos entendem que só devem cantar os salmos na comunidade cristã. Nós não caminhamos por aí. Apesar de termos um zelo pela inologia da igreja, porque a igreja canta aquilo que ela crê. Se ela canta e na música que ela canta há distorções doutrinárias, é porque ela crê daquele jeito. Mas se há um zelo pela inologia da igreja, se ela zela pelo que está cantando e o que ela está cantando revela uma doutrina bíblica saudável, não há problema. É essa a interpretação que eu faço, essa interpretação não é minha, eu compartilho com alguns outros estudiosos, quando Paulo diz que nós devemos cantar ao Senhor, adorar o Senhor com cânticos espirituais. Cânticos espirituais ali não são cânticos em línguas estranhas, não é? Cânticos espirituais ali são canções que surgiram na história da igreja que revelavam verdades bíblicas e que de fato engrandece ao Senhor. Aquilo que nós fizemos aqui nesta manhã com o auxílio do Gibran e de sua noiva Rossana, ok? Foi o que nós fizemos, não é? São canções que partem de uma composição que tem fundamento no texto biblicamente revelado, um texto inspirado, partiu das Escrituras Sagradas. Por isso que nós cantamos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Nós cantamos, não é? A palavra de Deus, nós cantamos as verdades de Deus. Então, a inologia da igreja tem que ter esse cuidado. Claro, se eu canto um salmo, e é difícil cantar os salmos, porque nem sempre nós conseguimos pôr uma melodia agradável, contemporânea à realidade dos salmos. Tem um grupo, eu não me recordo agora do nome deles, os irmãos talvez possam conhecer, mas eles não são de nenhuma denominação evangélica, eles são adventistas. Mas eles cantam os salmos de uma maneira brilhante. É lindo eles cantando os salmos. Uma melodia contemporânea, agradável. Eles fizeram dos salmos assim uma coisa maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido aquilo, não é? Você encontra no YouTube. Depois eu vou saber o nome para você ouvir. Não é porque eles são adventistas que estão cantando a Bíblia. É perfeito, não é? Não, o grupo Logos não. O Logos eles são da Igreja Batista. Mas assim, é lindo eles cantando os salmos. Você se deleita. Uma musicalidade assim, uma harmonia. Nosso Deus, maravilhoso mesmo. Mas nem todo mundo tem a mesma habilidade, não é? Afinal de contas, a poesia hebraica, ela difere um pouco da nossa poesia ocidental. Pois bem, dado essas devidas explicações, eu quero convidar você a ler o Salmo 1. Nós não dizemos Salmos capítulo 1, porque Salmos não é dividido por capítulos, é dividido por canções, por salmos. Então, Salmo 1, Salmo 2 e assim até o 150. Mas eu quero ler com você o Salmo 1, ok? Ele está no meio da Bíblia. Pode ser? Sim, as partes sim. A partir do verso 1. Olha só, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos entender a princípio
a estrutura do Salmo. É algo muito simples. Dos versos de 1 a 3, nós temos a descrição dos justos. Dos versos 4 e 5, nós temos a descrição dos ímpios. No último verso, que é o 6, é um salmo pequeno, nós temos o resumo do que foi dito e o que nós vamos chamar de contraste final. Dos versos de 1 a 3, a descrição dos justos. Verso 3 e 4, a descrição dos ímpios. 4 e 5, a descrição dos ímpios. E o verso 6, nós temos a conclusão, ok? E um contraste final. Nós temos o resumo e o contraste final. O que é que nós podemos entender nos primeiros versos que compreende a descrição dos justos? E daí você já entende que o verso fala do justo e do ímpio. Do justo e do ímpio. Em primeiro lugar, nós temos os justos, descritos no verso 1, 2 e 3. E o verso 1 inicia dizendo que o justo é bem-aventurado. Mas essa bem-aventurança está condicionada a algumas atitudes praticadas pelo justo. Primeiro, o homem ou o varão é bem-aventurado se ele não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Olha só que coisa interessante aqui. Perceba que o que diz no início do verso, na primeira frase do verso 1, é a mesma coisa que acontece na segunda frase. Não andar no conselho dos ímpios é a mesma coisa que não se deter no caminho dos pecadores. Isso aqui é poesia. Não andar no conselho dos ímpios é a mesma coisa que não se deter no caminho dos pecadores. Mas eu quero lhe chamar a atenção a essa expressão, se deter no caminho dos pecadores, porque ela não é a melhor tradução do texto. Quando eu falo se deter, na língua portuguesa, dá a impressão de que alguém está obstruindo a passagem do outro. Eu estou detendo você. Eu estou obstruindo a sua passagem. Não foi a melhor tradução. Por quê? Porque a palavra no texto hebraico revela alguém que está calçando o sapato do outro. Interessante isso. Porque aquele que anda no caminho dos ímpios, ou anda no conselho dos ímpios, é aquele que põe os seus pés no sapato dos pecadores. Você entendeu a figura agora na poesia? Ou seja, aquele que anda no caminho dos ímpios, põe os seus pés no caminho dos pecadores. Ele não detém o caminho do pecador, ele anda pelo caminho do pecador. Ele está trilhando a mesma trajetória. Ele está andando, ele está compartilhando dos mesmos passos dos pecadores. Ou seja, aquele que é bem-aventurado, ele não pode pôr os seus pés no sapato dos pecadores. Ou seja, ele não pode trilhar o mesmo caminho de pecado. Ele não pode andar na mesma trajetória. Ele não pode andar na mesma direção. Uma vez que isso ele não faz, ele é o quê? Bem-aventurado. O que é que o salmista está dizendo? Bem-aventurado aquele que não caminha na trajetória dos pecadores. Ele traz uma outra figura, de não se assentar na roda dos escarnecedores. Ora, aquele que põe os seus pés na mesma trajetória dos pecadores, inevitavelmente ele vai parar e vai sentar na roda do escárnio, não é? Ele vai sentar e vai escarnecer dos que andam no caminho de Deus. Ele vai ridicularizar os que andam no caminho de Deus, porque é a consequência inevitável. À medida que nós caminhamos no mesmo caminho, nós absorvemos as mesmas perspectivas, a mesma conduta de vida dos pecadores. Pecadores aqui dos ímpios, dos impenitentes, daqueles que não conhecem a Deus. Imagina uma pessoa que vem caminhando bem nos caminhos do Senhor.
Mas de repente, por um ato deliberado de sua vontade, sem aqui querer levantar algumas questões que podem induzi-lo a isso, ele está caminhando nos caminhos dos pecadores. De repente ele está na roda dos escarnecedores. Está compartilhando do que os ímpios compartilham. Está rindo das mesmas coisas. E está pensando da mesma forma. E a maneira com que os ímpios pensam é totalmente contrária do que os justos pensam. Porque assim como o justo, ele tem a sua mente inclinada à lei de Deus, o ímpio tem a sua mente inclinada à lei do pecado. É o extremo oposto. Perceba que você vai perceber que o salmista ele apresenta aqui algo de fato oposto. Ele polariza de fato. O justo pensa e anda assim. O ímpio pensa e anda assim. E é justamente o contrário. Então, como é que um crente pode estar na roda dos escarnecedores? Impossível. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois bem, o justo tem o seu prazer não no conselho do ímpio, não na trajetória do ímpio, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção a esse detalhe. Vamos fazer aqui uma pergunta. Qual é a pergunta? Que lei é essa? O salmista está se referindo à lei de Moisés. Estudamos isso a semana passada, se não me falha a memória, não é? A retrasada, não é isso? A lei de Moisés. Aquela lei que fora dada a Moisés no Monte Sinai. E daí você entende que todo escrito do Antigo Testamento, ele tem como fundamento a lei de Moisés. A lei de Moisés foi o primeiro escrito da comunidade de Israel. E tudo aquilo que vem depois toma como base a lei, os preceitos que Deus estabeleceu a Moisés naquele monte ali no Sinai, naquela trajetória no deserto, até enfim Josué entrar na terra prometida. Portanto, quebrar a lei de Deus é quebrar a lei de Moisés. Quebrar a lei de Moisés é quebrar a lei de Deus. O contrário também é verdade. Obedecer a lei de Moisés é obedecer a lei de Deus, porque fora Deus que tinha tido dado, que havia dado. Quando ele diz aqui que o seu prazer está na lei do Senhor, ele está fazendo uma referência justamente ao que Deus dera a Moisés. A lei não salva, mas a verdadeira felicidade, o verdadeiro deleite, a verdadeira satisfação estava em obedecer aquilo que Deus estabeleceu, em meditar na lei de Deus, em conhecer a lei de Deus. E aqui é interessante porque essa mesma expressão Deus fala para Josué lá no capítulo 1, você lembra? Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, também serei contigo. Tão somente ser forte e corajoso, não é? Não se espante, não tenha medo. Tão somente não aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes nela medita de dia e de noite. Você sabe o que significa meditar ali? E provavelmente aqui também, no texto, a palavra meditar, no original, aponta para um animal que rumina. Você sabe o que é um animal que rumina? A vaca, por exemplo. É uma coisa meio cebosa, mas é bem interessante, não é? A vaca, ela come o pasto. Aí ela mastiga. E demora para engolir. Ela está ruminando. Aí ela engole. Aí lá para as tantas, ela traz de volta. Aí volta para a boca de novo. Aí ela mastiga mais um tanto. Aí ela engole. Aí volta para fora. Aí fica. Mas o que é que ela está fazendo? À medida que ela rumina, ela vai ter a capacidade de absorver todos os nutrientes daquele alimento. Aí o texto diz que nós devemos ruminar a lei de Deus. O que é que o salmista e Deus está dizendo para Josué? Absorva tudo da minha lei. Entendeu agora? Absorva, medite. Não é simplesmente parar para pensar naquilo que foi lido. É refletir, é mastigar, voltar de novo ao texto. E volta de novo, e vai de novo. Fazer com que de fato a lei de Deus seja um alimento para todos os dias e o dia todo. Aí o texto diz que o seu prazer está na lei do Senhor. Tem um autor norte-americano, pastor da Igreja Batista
Jerusalém, né? O John Piper. O Piper, ele diz uma coisa interessante, ele defende uma tese, ele fala do hedonismo cristão. Hedonismo, no sentido da coisa, não é uma coisa muito boa, porque uma pessoa que é hedonista, ela vive em função do prazer, ela quer sempre sentir prazer, ela se aproxima de alguém para que aquela pessoa lhe dê prazer, ela ganha dinheiro para ter prazer, ela quer sentir prazer em tudo. Aí o Piper traz a ideia do hedonismo cristão. O que é que ele entende por hedonismo cristão? É quando eu canalizo toda a minha plena satisfação a Deus. É quando eu entendo que eu não tenho nenhum prazer nessa vida, mas o meu prazer está no Senhor. E é correto isso. Eu quero lhe chamar a atenção ao fato de que só quem pode nos fazer pleno é Deus. O nosso prazer deve estar no Senhor. Eu só serei plenamente realizado quando eu estiver em obediência plena à lei de Deus. Nós não temos agora só o Antigo Testamento, como eles tinham. Nós temos também todo o Novo Testamento. E Paulo diz assim, olha, ensinai o povo de Deus em toda a lei de Deus. Estou parafraseando o texto. E toda a lei de Deus é um complexo de muita coisa. Mas é ali que eu encontro a minha satisfação, é ali que eu encontro o meu deleite, é ali que eu encontro o meu prazer. Na lei de Deus, por exemplo, está amar o próximo, e eu me deleito em amar. Na lei de Deus está a adoração, a fuga do pecado. Na lei de Deus está a congregação, o congregar, o fazer orações públicas, o fazer orações comunitárias. Na lei de Deus está a contribuição, o serviço. E nisso eu encontro deleite, prazer. Nós temos necessidades legítimas, que nos trazem prazer. Eu quero lhe dar 3 básicas, 3 ou 4. Comer é uma necessidade legítima, e nós temos prazer à medida em que comemos. Dormir é uma necessidade legítima, e é prazeroso dormir. Beber água, por exemplo, é uma necessidade legítima. E nós nos saciamos, há um gozo, há um prazer, quando nós estamos naquele momento de sede e vem aquela água fria e traz refrigério. Sexo é uma necessidade legítima. Afinal de contas, Deus criou homem e mulher. E é prazeroso o sexo. E foi Deus que nos deu. Estar junto dos irmãos em comunhão é uma necessidade legítima. E nós nos deleitamos quando estamos em comunidade. A grande questão é que o pecado distorceu tudo isso. E tanto comer, beber, o sexo e a companhia do outro pode se tornar uma atitude pecaminosa. Eu posso comer mais do que eu preciso e é gula. Eu posso beber mais do que necessário, não é? Pode chegar à embriaguez. Eu posso fazer com que o sexo, que é algo bom, e praticá-lo de maneira inadequada antes ou depois do casamento, e é um prazer inadequado. E eu posso ser tão dependente da companhia de alguém que pode se tornar uma coisa compulsiva. Você já viu aquela pessoa que tem ciúme da colega que ficou amiga de outra pessoa? É um problema. Mas perceba que Deus nos fez com a capacidade de sentirmos prazer. Contudo, mesmo que façamos uso correto dessas necessidades, o prazer que de fato refrigera a nossa alma é quando eu me deleito na lei do Senhor. É quando eu sinto prazer em Deus. Quais são as consequências disso? O justo é como árvore. Aí ele traz uma outra figura. É como árvore. Aqui há uma figura de linguagem chamada de símile. A símile aqui é quando ele compara o justo com a árvore. Não quer dizer que nós somos árvores. Ele está dizendo o justo é como árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o texto predileto dos teólogos da prosperidade. Você é justo, tudo que você faz vai prosperar, onde você botar a mão vai... Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que há uma prosperidade espiritual, enquanto o justo se deleita e tem o seu prazer no Senhor. E ele deixa isso claro na figura
de uma árvore que é plantada junto a ribeiros. Quem aqui é do sertão sabe que o sertão é seco. Tem a parte que é semiárido, tal, aquela coisa, é seco. Mas quando vem a chuva, de repente está tudo verde. É impressionante. Você faz uma viagem para o sertão, no verão é aquela coisa cinza, aquele poeirão campeando solto. Aquela coisa que dá o ar de morte. São vacas magras, o sertanejo desesperado, aquela água salobra do barreiro, quando tem, não é? Mas de repente tem 15 dias de chuva, você volta lá, está tudo verde, o sertanejo alegre, já plantando. Mas tem um detalhe, no sertão, a fartura só vem quando a chuva vem. A chuva do sertão, ela é esporádica. O que o salmista está falando aqui é diferente. Aquele que está na lei do Senhor, ele está plantado junto a ribeiros, nunca acaba. Ele não vai frutificar de tempos em tempos. Ele está sempre frutificando, porque aquele que está na lei do Senhor desfruta de uma fonte inesgotável. É um ribeiro, nunca acaba a água. Ele será bem-sucedido, ou seja, a bênção do Senhor está sobre ele, porque ele obedece à lei de Deus. A bênção da salvação é dado de graça. Ninguém pagou por ela aqui, ok? Nunca chegou uma nota de cobrança na sua casa pela salvação que Deus lhe deu. Ao mesmo tempo, a Bíblia deixa claro que há bênçãos que Deus traz à nossa vida mediante obediência. Isso é fato. Quando nós obedecemos, somos abençoados. E essas bênçãos podem ser materiais, podem, claro. Podem ser principalmente espirituais, com certeza. Há bênçãos que estão intrinsecamente relacionadas à nossa obediência à lei de Deus. Deus, ele é gracioso. Versos 4 e 5 agora nós temos os ímpios. A descrição dos ímpios. Olha só o que o salmista faz. Os ímpios não são assim. Ele vai polarizar, ele vai colocar os ímpios lá do outro lado. Não são assim. Como é que são? São, porém, como palha que o vento dispersa. Não sei se você... Eu estava lembrando, quando eu estava lendo esse texto, quando eu era criança eu tinha um tio que criava passarinho em casa. E todo dia de manhã ele ia trocar água e trocar comida, colocar o alpiste e o paísco, né? No reservatório lá da gaiola. E era interessante porque ele tirava e fazia assim, ó. E a palha. Ficava só os grãos mais pesados que os passarinhos não tinham comido. Mas quando ele soprava a palha, ia embora. Assim são os ímpios. Palha lançada pelo vento. Mas tem uma figura mais dramática em relação à palha no texto bíblico. Mateus capítulo 3, Jesus diz assim, João Batista diz assim, que Jesus, ele tem na sua mão a pá e recolherá o trigo no celeiro. Quando ele recolhe o trigo no celeiro, ele está dizendo os justos, mas a palha será lançada em fogo inextinguível, ou fogo que nunca se apaga. Ou seja, os crentes, os justos, estão protegidos porque são o trigo, protegidos pelo Senhor. E os ímpios, que são a palha, serão lançados no fogo que nunca se apaga. Ou seja, salvação para uns e condenação para outros. Os ímpios não desfrutam da mesma condição dos justos. Verso 5 diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Na congregação dos justos não é lugar para ímpio. Quando Deus manifestar o seu juízo, quando Jesus vier para julgar as nações, julgar o seu povo, haverá um lugar especial, um deleite especial para os justos e condenação para os ímpios.
para aqueles que não se curvaram a Cristo em fé e arrependimento, para aqueles que não creram no Senhor como único e suficiente Salvador. Estes não prevalecerão, estes não desfrutarão da congregação dos justos. Aí nós temos agora no verso 6, o resumo e o contraste. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do justo é o caminho da vida, do deleite, é o caminho da satisfação em Deus, mas o caminho do ímpio é perdição, morte. Perecerá aqui é morrerá. Eu quero lhe chamar agora uma realidade. Preste bem atenção. Eu disse que a coisa aqui é polarizada. Não há meio termo. Ou estamos no caminho do justo, ou estamos no caminho dos ímpios. Não há uma terceira via, você percebeu? Não há uma terceira via. Ou eu estou no trilho do justo, ou estou no trilho dos ímpios. Não há uma terceira via. O salmista não nos dá uma terceira via. E daí nos lembra Mateus capítulo 7, vamos todos para lá agora. Eu quero ler a princípio os versos de 24 a 27. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Já é o último capítulo daquela seção que compreende o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5. Mateus capítulo 7, verso 24. Olha só o que diz, acompanhe comigo aí na sua versão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Rocha, sobre a rocha, não esqueça disso. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Que não caiu, porém, fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, serão comparados a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A coisa aqui está polarizada também. Ou a casa é construída sobre a rocha, ou a casa é construída sobre a areia. Ele não dá um meio termo, olha, a casa que foi construída sobre a argila, sobre um terreno mais ou menos. Não, ou rocha ou areia. O que construiu sobre a rocha são aqueles que ouviram e meditaram na lei, ouviram e obedeceram à lei, as palavras de Jesus. Vêm os ventos, as tempestades, e eles permanecem firmes como uma casa firme sobre a rocha. Aqueles que construíram a sua casa sobre a areia são semelhantes àqueles que ouviram a palavra, ouviram a lei de Deus, ouviram a lei de Cristo, mas não as praticam. Nas primeiras dificuldades, nos primeiros vendavais, a casa vai ao chão. É a mesma coisa que o salmista está dizendo. Quem medita e obedece à lei do Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiros. Quem não faz isso, quem não tem a mesma conduta, está no extremo oposto. É palha lançada ao vento. Não prevalecerá na congregação dos justos, mas morrerá. Agora, observe comigo também o texto os versos do mesmo capítulo 13 e 14. Verso 13 e 14. É só voltar um pouquinho do mesmo capítulo 7 de Mateus. Olha só o que diz aí. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. Nós temos aqui agora dois caminhos, polarizados também. Um é estreito e o outro é largo. O estreito poucos entrarão. O largo é mais atrativo, haverá uma multidão. A ideia do salmista. Aquele que caminha no caminho dos ímpios é aquele que caminha para a porta larga. É o caminho da perdição. O caminho estreito é o caminho do justo. É o caminho de seguir a palavra de Deus. Esse é sinuoso, é difícil, é estreito, mas é o caminho que conduz à
vida eterna. Perceba que a Bíblia, irmãos, não nos dá uma terceira via. Ou Cristo, ou o diabo. Ou a igreja, ou o mundo. Ou a santidade, ou o pecado. A Bíblia nunca revela uma terceira via. Ou a obediência, ou a desobediência. Ou a lei de Deus, ou a lei do mundo. Ou a lei de Cristo, ou a lei do pecado. Nunca há uma terceira via. Ou nós estamos plantados junto a ribeiros, ou seremos como palha, espalhada ao vento. Estes não prevalecerão na congregação dos justos, e o seu fim é morte. Não há uma terceira via. Não há um meio termo. Não há como associar as duas coisas. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos de um outro. Não dá para fazer parte das duas torcidas, não é? Não dá para ser aqui, usando a analogia, não é? A palmeirense com coração corintiano. Não dá. Ou nós somos do Senhor, bem-aventurados e justos, e desfrutaremos do deleite de ser filho de Deus, ou nós não somos. Você já viu aquela ideia de alguém dizer assim, olha, fulano é quase crente. Não, ele pode estar sendo evangelizado, mas ou é ou não é, ou creu ou não creu. Não dá para ficar em cima do muro, ok? Não dá para ser uma coisa meia híbrida. Assim como também não dá para ser um cristão justo, querer desfrutar da igreja, querer desfrutar das bênçãos de Deus, querer desfrutar do cristianismo, do amor de Deus e ao mesmo tempo desfrutar do mundo. Não dá. E Tiago vai combater isso, não é? A ideia do mundanismo dentro da igreja. É impossível ser um cristão fiel e ao mesmo tempo ter o seu deleite, o seu prazer nas leis do Senhor. Eu quero fazer aqui uma pergunta para que você reflita nela e em seguida os irmãos estão à vontade para compartilhar alguma coisa, ok? Em que caminho você está trilhando? Você está no caminho dos justos ou pôs os pés no sapato dos ímpios? Usando a figura do texto, ok? Você medita na lei do Senhor, tem prazer no Senhor? E quando eu pergunto se você tem prazer no Senhor, eu quero que você pergunte a si mesmo se há algo no seu coração que gera mais prazer do que Deus. Porque se houver algo no seu coração que lhe dá mais prazer e deleite do que Deus, isso é idolatria, é pecado. Se há algo no seu coração que gera mais deleite e prazer do que Deus, isso é idolatria. Um objeto, uma pessoa, um status social, por exemplo, que dá a você mais alegria do que Deus, isso é pecado, é idolatria. Faça um teste, resolva dar o ídolo do seu coração e sacrifique a Deus. Faça o que Isaac fez, o que Abraão fez com Isaac. Senhor, toda a alegria da minha vida é esse menino, mas agora eu resolvo te dar, para você ver se vai doer ou não. Porque às vezes nós amamos tanto uma coisa ou algo que temos dificuldade de entregar ao Senhor. Isso é idolatria. Aquilo gera mais deleite, gera mais prazer do que Deus. Tem que sondar o seu coração. Amém, igreja? Pois bem, eu quero orar brevemente e abrir a oportunidade para os irmãos fazerem as suas perguntas e compartilhar algo que compreendeu ou não compreendeu nessa manhã. Mas vamos orar a princípio ao Senhor e pedir a Ele que faça com que o nosso deleite seja em sua lei, em sua palavra. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por tua graça, por tuas misericórdias que se revelam a cada manhã. Sê conosco, Pai, nos abençoe nesta manhã mais uma vez. Nós oramos firmados em tua palavra, nós queremos estar plantados junto a ribeiros, onde as águas nunca faltam, onde há, ó Deus, sempre alimento para as nossas raízes. Em nome de Jesus, que possamos frutificar para a tua glória, que não haja nada mais importante do que o Senhor, que o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa satisfação esteja no Senhor. Nós não queremos nos encontrar, ó Deus, no lado dos ímpios. Nós não queremos nos encontrar, ó Deus, no lado daqueles que perecerão. Nós queremos nos encontrar na congregação dos justos, frutificando para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.